Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 3 de abril de 2022. Separei pra essa rodada aqui 13 jogos, né? Analisei aqui 13 jogos bem interessantes pra vocês, né? A grade de domingo tá muito boa. E no final do vídeo aí, como é de costume, vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada aí, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ativa o sininho pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também, mete o dedo no like aí, galera. Vamos meter o dedo no like aí, que esse like é muito importante, né? Tanto pro trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal Bet Green, como também para esse vídeo chegar para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí, que vocês vão estar me ajudando pra caramba. E quem tiver a rede social aqui, Instagram, galera, quem puder aí, me segue, Adriano, com 2 O de Dico, tudo junto. Você me segue aí no Instagram, que eu sempre tô postando algumas novidades aqui nos stories, tá, galera? Algumas coisas relacionadas à aposta, bilhete pronto e tudo mais. Então, quem puder, me segue aí. E para maiores informações também sobre o grupo VIP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O número tá na descrição desse vídeo, também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela. É só você me chamar lá no Zap que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP, tá show? E vamos ao que interessa, né? Como a gente tem bastante jogos, eu vou tentar resumir pro vídeo não ficar muito longo, tá? E vamos falar do nosso primeiro jogo, que é jogo de madrugada, né? 2 horas da manhã a gente tem campeonato japonês da segunda divisão, jogo entre Yokohama FC contra Ryukyu. Jogo que acontece na casa do Yokohama FC e que, na minha opinião, tem grande favoritismo para vencer, né? O time tá numa fase muito boa, tá na liderança de forma isolada, são 6 vitórias e um empate até o momento, né? Nenhuma derrota. O time dos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1, vem de uma sequência muito boa, especialmente jogando em casa aí, acredito muito no favoritismo do time do Yokohama. Enquanto o time do Ryukyu tá aqui na zona do rebaixamento, até o momento 1 vitória, um empate e 5 derrotas, vem de 3 derrotas seguidas, né? Dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 e perdeu 4. E nesse confronto aqui, se a gente for ver aqui o confronto direto, o time do Yokohama jogando em casa aqui, a gente vai ver que só tem um jogo, foi 2019. E o time do Yokohama levou a melhor, né? Venceu por 2-1. E agora, como o time tá numa boa fase, acredito aí que tem tudo para poder vencer esse jogo. Ou no máximo aqui o que a gente pode assistir é um empate, né? Então, por segurança, a gente pode estar indo com a dica: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos pro próximo jogo, mais um jogo aqui cedo nesse domingo, né? 8 horas da manhã a gente vai ter Campeonato da Escócia, Premiership, um clássico aqui, né? Um dos maiores clássicos do mundo, né? O time do Rangers vai enfrentar aí o Celtic, né? Jogo que é na casa do Rangers e que, na minha opinião, esse jogo vai ter muito equilíbrio. Eu, particularmente, não apontaria um favorito, né? No último confronto aí mais recente entre essas duas equipes, o Celtic levou a melhor, né? A gente vai ver aqui, o Celtic venceu por 3-0, mas a gente vê que o Rangers, nos últimos 5 jogos, tem levado a melhor. São 3 vitórias do Rangers, uma vitória do Celtic e um empate, né? Então, querendo ou não, o Celtic tem tido um pouco de trabalho aí para vencer o Rangers, né? No último jogo conseguiu uma boa vitória por 3-0, mas agora vai estar jogando na casa do Rangers, então acredito que vai ser um confronto bem disputado, né? As duas equipes aqui já estão classificadas para a disputa do título, né? A diferença aqui é que o Celtic é o primeiro com 76 pontos e o Rangers tem 73, uma diferença de 3 pontos aí, então é um jogo aí bem decisivo entre essas duas equipes, né? As duas já estão classificadas, mas como eu falei, é clássico, então eles não vão querer saber aí desse lance de estar em primeiro ou segundo. Eles vão querer se enfrentar aí e decidir quem vai vencer essa partida. Na minha opinião, a gente vai ter oportunidade de assistir o Rangers jogando em casa marcar pelo menos um gol ou mais, e o Celtic, mesmo jogando fora de casa, pela campanha que vem apresentando, tem chance também de marcar um golzinho. Então, com isso, a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 1-1. Agora vamos para mais um jogo, agora 10 horas da manhã a gente vai ter aqui o confronto aqui do Campeonato Italiano Série A, Atalanta contra Napoli, um jogo que na minha opinião vai ser muito bom, né? O Napoli que está aí na luta para poder se aproximar aí da pontuação do Milan, que é o líder, né? O Napoli é o segundo colocado, o Milan está em primeiro com 66 pontos, enquanto o Napoli tem 3 pontos a menos, né? Está com 63. Enquanto o time do Atalanta vai em busca aí de uma vitória para poder entrar aqui no G6, né? Lembrando que do primeiro ao quarto garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O quinto participa aí da Liga Europa e o sexto colocado aqui, Liga da Conferência Europeia. Então o Atalanta quer terminar esse campeonato aí pelo menos entre os 6 primeiros para poder garantir uma vaguinha aí nessa disputa europeia. E acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado, né? A Atalanta jogando em casa aí é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Mostrar aqui o time jogando em casa dos últimos 14 jogos marcou 24 gols e sofreu 18, enquanto o time do Napoli jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha, né? São 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota,
jogando fora de casa, 28 gols marcados e 11 gols sofridos, né? Tem uma defesa muito boa. Porém, vai pegar um ataque forte, que é o time do Atalanta, né? O Atalanta aí dos últimos 10 jogos marcou gols em 8 oportunidades, só teve 2 jogos que o time não marcou gols. Enquanto o Napoli, jogando fora de casa dos últimos 10 jogos, sempre marcando gols, né? 10 jogos e 10 jogos aí marcando os gols. Então acredito que nesse confronto aqui a gente vai ter tudo para poder assistir aí gols tanto do time do Atalanta como do time do Napoli. E com isso a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter Campeonato Espanhol, La Liga, jogo entre Real Betis contra o time do Osasuna. Jogo que acontece 11h15 da manhã. Nesse confronto aqui acredito muito no favoritismo do Betis, né? O Real Betis jogando em casa é muito forte. No confronto direto, se a gente for ver aqui, tem favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas uma, né? Nos jogos mais recentes aqui venceu por 3-0 e 1-0, né? Isso aqui no ano passado. E é um time que jogando em casa aí sempre costuma fazer bons jogos, né? Tá certo que dos últimos 5 jogos aí tem vacilado bastante, né? Conseguiu apenas 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória contra o Atlético Bilbao. Mas antes disso, o time vinha apresentando aí um bom futebol, né? Mas aí parou um pouco de focar no Campeonato Espanhol, porque estava jogando aí a Liga Europa, e com isso aí o time perdeu um pouco o foco, né? Mas agora, como foi desclassificado, acredito aí que o time tem tudo aí para conseguir focar nesse Campeonato Espanhol novamente e terminar aqui entre os 6 primeiros, pelo menos, né? O time até o momento está em quinto colocado aqui com 50 pontos, uma pontuação muito boa, enquanto o Osasuna está aqui, né? Oscilando bastante, está em 10º lugar, 38 pontos, mas como eu falei, né? No confronto direto o Real Betis tem favoritismo e jogando em casa é muito forte. Então a gente pode estar indo com a dica de segurança: casa vence com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter um jogo bem interessante aqui no campeonato da Suíça, Superliga, jogo entre Basel e Young Boys, né? É um clássico aqui, jogo que acontece 11h30 da manhã, e nesse jogo aí o Basel vai estar jogando em casa e vai em busca aí de uma vitória, né? Na classificação aqui a gente vai ver que o Basel está em segundo lugar, está 13 pontos atrás do líder, que é o Zurich, né? Que está fazendo uma campanha muito boa, por sinal, e enquanto aqui o Young Boys está em terceiro lugar com 45 pontos, né? Não faz a campanha assim tão boa igual na última temporada, mas é uma equipe que tem um ataque muito efetivo, assim como o Basel, né? Vocês vão ver aqui que o Basel, por exemplo, tem 60 gols marcados e 33 gols sofridos, enquanto o time do Young Boys é bem parecido, né? 60 gols marcados e 36 gols sofridos, né? É uma defesa um pouquinho mais vazada do que o time do Basel. Mas nesse confronto aqui eu acredito que a gente vai ter grande oportunidade de assistir um jogo com bastante gols, né? Eu pelo menos acredito aí que pelo menos 3 gols ou mais nesse confronto. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-2 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre Lyon contra Angers. Jogo que acontece 12h05, esse jogo na casa do Lyon, e acredito aí que o Lyon tem grande favoritismo para vencer, né? O Lyon não faz a campanha tão boa, a gente vai ver que o time está em 10º colocado, né? 42 pontos apenas, mas nesse jogo mais do que nunca precisa dessa vitória para poder subir na tabela, né? O time vencendo aí vai a 45 pontos, então querendo ou não sobe pelo menos aí 2 ou 3 posições, dependendo dos outros resultados, e enquanto o time do Angers está aqui com 32 pontos, né? Dos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas uma em casa contra o Brest, que é uma equipe que está aqui na cola dele, né? Tá no confronto direto, vamos dizer assim, e foi a única vitória, né? Porque antes disso o time estava numa fase bem ruim, 4 derrotas aí, como vocês podem ver, enquanto o time do Lyon tá oscilando bastante, né? Dos últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Mas jogando em casa, como eu falei aí, o time tem tudo para conseguir um bom resultado, e acredito muito aí no favoritismo do Lyon para vencer esse confronto, que não vai ser fácil. Mas eu acredito aí no favoritismo do Lyon pelo fato de estar jogando em casa principalmente. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Tottenham contra Newcastle, jogo que acontece aí 12h30. Nesse jogo aqui o Tottenham não vai ter vida fácil, galera. O Tottenham a gente vai ver aqui tá em 5º lugar, tá numa posição muito boa. Vai pegar o Aston Villa que tá aqui embaixo, mas é uma equipe que chegou a dar uma reação, né? A equipe tava na zona do rebaixamento, agora já conseguiu sair, colocou até uma vantagem muito boa, né? 9 pontos aqui pro primeiro, que é o Watford, com 22, então conseguiu dar uma respirada. E lembrando que o time tem 29 pontos, né? 29 jogos. Se a gente for ver aqui, ele tem pelo menos um jogo acima de outros times que estão aqui na parte de cima da tabela, né? Por exemplo, tem 2 jogos a mais do que o Brentford,
tem um jogo a mais do que o Brighton, tem um jogo a mais do que o Southampton, então essas equipes de cima aqui tem pelo menos um jogo a mais, né? A maioria, porque tem alguns, um time aqui, por exemplo, o Leicester tem 28 jogos só, por exemplo, enquanto o Crystal Palace também tem 29 jogos só. Então o time vencendo esse jogo aqui, ele pode ir a 34 pontos e pode subir pelo menos aí umas 2 posições, dependendo dos outros resultados. E com isso aí começa a dar uma respirada mais ainda para essa zona do rebaixamento, né? Acredito que o time não vai brigar por uma vaga aqui na Liga da Conferência Europeia, Liga Europa e muito menos Liga dos Campeões, mas é uma equipe que pelo menos vai ficar aqui entre 10º lugar até um 13º. Acredito que essa posição aqui é quase certo do Newcastle ficar. E como eu falei, é uma equipe que está aí em busca de uma reação nesse campeonato, então o Tottenham não vai ter vida fácil. Mesmo jogando em casa aí, eu particularmente não apontaria o favoritismo total para o time do Tottenham. O melhor mercado que eu analisei aqui foi o mercado de gols. Inclusive, logo no primeiro tempo, eu acredito que a gente vai ter grande chance de assistir aí pelo menos um golzinho nesse primeiro tempo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: mais de meio gol no primeiro tempo e a probabilidade 2-2. Agora vamos pro próximo jogo, agora campeonato da Turquia, a gente vai ter um jogão aqui, né, o Trabzonspor, o líder Trabzonspor, contra o time do Besiktas. Esse jogo que acontece 2h30 da tarde. Nesse confronto aqui não vai ter vida fácil pro Trabzonspor, mesmo sendo líder do campeonato aí, fazendo uma campanha muito ótima por sinal, né, o time tá com 14 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Fenerbahçe, que também vem de uma reação incrível, e o time do Besiktas simplesmente decepcionando nessa rodada, né, o time tá apenas em 8º lugar com 46 pontos, precisa mais do que nunca dessa vitória aí, para poder subir na tabela e pelo menos brigar aqui por uma vaguinha aqui na Liga Europa, né? Liga Europa não, né? Liga da Conferência Europeia. E o time precisa mais do que nunca dessa vitória, né? Jogando fora de casa, vai pegar uma equipe cascuda, que é o Trabzonspor, mas acredito que o Besiktas, pela força que tem, pode surpreender e vencer esse jogo. Mas o mercado que eu analisei aqui foi o mercado de gols, né? Nesse jogo aí a gente vai ter o Trabzonspor, que tem um ataque muito efetivo, é uma equipe que sempre consegue bons resultados, especialmente jogando em casa, tem chance de marcar aí 2 gols, ou quem sabe até mais, e o Besiktas, mesmo jogando fora de casa, também tem chance aí de marcar 1 ou 2 gols nesse confronto. Com isso, a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-2. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter um jogo bem interessante também aqui no campeonato norueguês, né, primeira divisão, um jogo entre Bodo Glimt contra o time do Rosenborg, jogo 3 horas da tarde. Nesse jogo aqui, na minha opinião, favoritismo total aí pro time do Bodo Glimt, porém vai pegar o Rosenborg, que tem tradição no campeonato norueguês, né, uma equipe aí que tem tudo para conseguir aí brigar na parte de cima da tabela, né, lembrando que a gente está começando, né, esse campeonato aí, é a primeira rodada. Eu particularmente não gosto de jogar assim quando é começo de campeonato, mas como é um jogo, é um clássico entre duas ótimas equipes com um ataque muito efetivo, eu não poderia deixar esse jogo de fora, né? Se a gente for puxar aqui o confronto direto entre essas duas equipes, a gente vai ver aqui que tem um equilíbrio, né? Nos últimos 5 jogos, uma vitória do Rosenborg, 2 vitórias do Bodo Glimt e 2 empates. E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, vai ser um jogo bem equilibrado. Eu, por exemplo, não apontaria aqui o Bodo Glimt total assim favorito, né? Mesmo a odd estando aqui 1,53, as casas de aposta tudo dando aí o time como favorito, eu particularmente não apontaria tão favorito assim pelo fato de ser clássico. Então nesse jogo aqui o melhor mercado que tem é pra gente assistir gol das duas equipes. O Bodo Glimt jogando em casa aí tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais, e o Rosenborg, mesmo jogando fora de casa, tem chance de marcar 1 ou 2 gols nesse confronto. Com isso a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 3-2 casa. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre PSG contra o time do Lorient. Jogo que acontece 3h45 da tarde. Nesse confronto aí, favoritismo total pro time do PSG vencer esse jogo, né? Líder isolado, né? O time tá com 12 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Rennes. E vai pegar aqui o time do Lorient, que tá aqui na parte de baixo da tabela, né? O time tá em 16º lugar com apenas 28 pontos. É uma equipe que vai brigar para não ser rebaixada, né? Tem o Saint-Étienne aqui, que na minha opinião ainda tem força para poder sair dessa situação chata, né? Uma equipe também de tradição aqui no campeonato francês, mas está vivendo uma fase ruim, então acredito aí que o time tem tudo para poder brigar aí para não ser rebaixado. Aí tem outras equipes aqui, o Clermont, tem o Metz e o Bordeaux. O Bordeaux também é uma equipe de tradição que está fazendo a campanha horrível. Então acredito aí que o Lorient vai brigar para não cair, né? Uma equipe fraca, na minha opinião, e vai ter que conseguir bons resultados aí, especialmente jogando em casa. O que não é o caso agora nesse jogo aqui, que vai jogar fora de casa contra uma equipe forte, uma equipe muito forte, que é o PSG. E na minha
minha opinião aí, o PSG tem grande favoritismo para vencer esse jogo, até mesmo no primeiro tempo. Se a gente for puxar aqui o PSG jogando em casa dos últimos 10 jogos, a equipe venceu 8 e empatou 2, né? Esse aqui perdeu nos pênaltis. Então foram 2 empates e 8 vitórias aí nos últimos 10 jogos jogando em casa. Então é uma equipe muito forte quando joga no seu território. E nesse jogo aí contra o Lorient, a gente vê que no confronto direto aqui tem favoritismo total pro time do PSG, que sempre vence fácil. Nunca teve problemas aí para poder vencer, pelo menos nesses últimos 5 jogos jogando em casa contra o Lorient. Então com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter outro jogo interessante, né? Querendo ou não, um clássico aqui do Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Barcelona contra Sevilha, jogo que acontece 4 horas da tarde. Nesse confronto aqui, na minha opinião, favoritismo total pro time do Barcelona, que vem de uma ascensão nesse campeonato incrível, né? Depois que o Xavi assumiu e colocou seu jogo aí, né? Seu estilo de jogo no Barcelona, o time vem jogando muito bem, né? Tanto é que se a gente for ver aqui, o time vem de 5 vitórias seguidas, enquanto o Sevilha vem de 3 empates seguidos, né? Nos últimos 5 jogos só venceu uma e empatou 4, tem empatado bastante. A equipe que mais empatou nesse campeonato, né? São 12 empates até o momento, 2 derrotas apenas e 15 vitórias, né? Querendo ou não, é uma equipe que não costuma perder muito, né? É a equipe que menos perdeu nesse campeonato, para falar a verdade. Mas como eu falei, vai ter o Barcelona aí, que vem de ascensão, vem jogando muito, especialmente jogando em casa com o apoio de toda a sua torcida, né? Então, na minha opinião, galera, mesmo sendo um clássico aí, um confronto bem interessante, o favoritismo é total pro Barcelona, que se a gente for puxar aqui o confronto direto, a gente vê que os últimos 5 jogos do Barcelona jogando em casa venceu 4 e empatou apenas 1. E com isso a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter a grande final aqui da Copa do Nordeste, jogo entre Fortaleza e Sport Recife, jogo 6h30 da tarde. Nesse jogo aqui, o Fortaleza jogando em casa tem tudo para conseguir aí essa vitória e ser campeão da Copa do Nordeste, né? Primeiro jogo aí chegou a ficar à frente do placar, mas tomou um empate, né? Acabou que o jogo terminou empatado 1-1, isso no jogo jogando fora de casa, né? Jogando lá na casa do Sport, e agora vai ter aí o jogo de volta no Castelão, onde vai poder contar com o apoio de toda a sua torcida e também tem um elenco, na minha opinião, muito melhor do que o Sport Recife, né? Com todo respeito ao Sport, mas o Fortaleza aqui tem uma equipe muito mais bem qualificada e tem tudo para conquistar esse título e vencer esse jogo. Se a gente for puxar aqui o Sport jogando em casa dos últimos 10 jogos, galera, a gente vai ver que o time venceu 9 e empatou 1. Então, tipo assim, e vencendo partidas aí contra a Juventude pela Série A, Bahia, aí venceu o time aqui do Bahia pela Copa do Nordeste, venceu, deixa eu ver mais quem, Ferroviário, que é uma equipe chata, venceu o CRB, venceu o Náutico, então, tipo assim, jogando em casa a equipe tem muita força e acredito que nesse jogo não vai ser diferente. Com isso, a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante, né? Pra gente finalizar a semana aí muito bem, com muito lucro. E agora eu vou estar deixando aqui para vocês, né? Lançando aqui os 3 bilhetes prontos que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Wanna make sure you're right.